Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Este é o caos do Corinthians. Um clube que acumula más administrações recentes e uma dívida de 2 bilhões de reais. Na atual gestão, erros atrás de erros. Perdeu o maior patrocínio do futebol brasileiro, que virou caso de polícia. Os boletos continuam chegando, assim como os problemas. Se tornou comum jogadores acionarem o clube na justiça. Foi o caso de Gustavo Mosquito e Arthur Souza. As brigas políticas aumentam ainda mais a pressão sobre o presidente Augusto Melo, que perdeu aliados. Em um período curtíssimo, 2 goleiros foram embora, o ídolo Cássio e o promissor Carlos Miguel. Coube ao jovem Matheus Donelli segurar o rojão. Nas 4 linhas, a situação não é menos desesperadora. O Timão não consegue deixar a zona do rebaixamento. Tem apenas 2 vitórias em 16 jogos no campeonato. E o pior, sem perspectiva de melhora. Com o clube mergulhado em uma crise nos bastidores e no campo, a diretoria aposta na chegada de reforços para o time se reerguer. Na sexta-feira, foi apresentado o primeiro contratado da janela de transferências, o goleiro Hugo Souza. Um clube dessa grandeza não pode estar passando por esse momento. E eu acho que é isso que a gente precisa entender a partir de agora, dentro de campo. Entender a grandeza que essa camisa, o peso que essa camisa tem, porque isso vence jogo, isso põe a bola para dentro, isso conquista ponto. E eu vim com essa mentalidade. Um clube desse tamanho não pode estar na situação que está, e a gente vai fazer de tudo para mudar, e com certeza vamos mudar isso. Outros 3 nomes estão certos: o zagueiro André Ramalho e os volantes Alex Santana e Charles. Em um noticiário que surpreende todos os dias, surgiu interesse na contratação do italiano Mário Balotelli. A pedida do atacante, 2 milhões de reais por mês. Com tantos problemas que não cabem num VT, o Corinthians se agarra às últimas esperanças. O apoio sempre fundamental da Fiel e a mais uma troca de treinador. O argentino Ramon Dias chegou. Os treinamentos têm sido incríveis, uma intensidade muito alta, que eu acho que é isso que a gente precisa, de muita vontade, muito duelo, e eu tenho certeza que vai ser assim dentro de campo, é o que o treinador pede. É o 3º técnico da temporada, antes Mano Menezes e Antônio Oliveira, além de 2 interinos. A torcida é para que ele consiga a façanha do Vasco, quando pegou o time desacreditado e salvou do rebaixamento. Haga lo que haga, Vasco não vai baixar, não vai baixar. Que o filme se repita para Fiel ter um pouco de paz. O senhor, mano, eu sempre te vejo no placar, né? Jameli também fazendo jogos como fez ontem também na TV Cultura com o Gil Arruda, menino de Pindamonhangaba maravilhoso, e a Lívia Nepomuceno também no Bora Brasil. Né? Esse fato do Corinthians, ele é um fato, não é só do campo, no meu ponto de vista como apresentador e comentarista e ídolo do Corinthians. É um fato que extrapola aquilo que a gente sempre criticou. Sormani, quando estava escrevendo nos seus jornais, né? Como virou comentarista, você, Jameli, como jogador, depois gerente de futebol, eu como jogador, gerente de futebol, a Lívia também, né, como apresentadora que o é. E aí você fala assim, pô, a gente está acostumado olha, tem que ter planejamento, olha, as pessoas têm que pensar mais na base, esse papo furado que todo mundo fala, né, que a gente sempre fala, mas que eles nunca fizeram para isso, né? E hoje quem faz é o Palmeiras. Quem muito fez foi o Santos. Quem muito fez foi o Vitória. Quem muito fez de uma época foi o Flamengo. Quem muito fez de uma outra época foi o São Paulo. E o do Corinthians, quando vem Polícia Federal, quando vem um jogador que jogou 26 jogos e ele tem 50 milhões de euros de multa, e aí o presidente do clube, do Ilho, passa para 4 milhões, sabendo que o seu maior ídolo vai, de um ano depois, ele vai parar ou ele vai ter que renovar o contrato dele. Aí entra o presidente novo, que é Augusto Melo, que até hoje ele só mentiu. Ele só mentiu. Ele não contou nenhuma verdade até hoje, no meu ponto de vista. E muita gente acreditou ele, democraticamente ele ganha uma eleição.
que era para ganhar outra, perdeu por causa de 100 votos vitalícios, ganha outra, e que a atual diretoria deixa o André Negão para dar continuidade à renovação e transparência, que só acabou com o Corinthians. Olha que loucura. Aí vem o diretor de futebol, vai embora 3 meses. Aí vem o maior patrocinador, que é a Vai de Bet, 360 milhões, que não tinha intermediário, aí depois teve 25 milhões, pum, virou um forfé. Eu perdi a PixBet, que é do Flamengo, que é uma bet, que é patrocinadora final do Flamengo. Eu perco ela, aí quase eu perco a ESE Seguros, aí eu perco 2 jogadores pequenininhos. Eu estou dando um contexto geral para vocês falarem o que vocês quiserem, porque está tudo na minha cabeça, porque eu sofro diariamente com isso. Eu não sofro como apresentador nem como comentarista, eu sofro como ídolo. Eu sofro como torcedor do Corinthians, que eu sou, e minha mãe também. Eu e minha mãe, a gente fica conversando, a gente chega a chorar, cara, de ver o Corinthians nessa situação. Mas eu não vou chorar aqui, não vou fazer isso. Mas a situação do Corinthians hoje é deprimente, como o Santos fizeram com o Santos, como fizeram com o São Paulo, como fizeram com o Bahia, como fizeram com a Ponte Preta, como fizeram com o Guarani, como fizeram com o Quinjaú, como fizeram com o Noroeste, fizeram com todos os clubes. Com o Internacional, não tem. Mas o Corinthians chegou num momento que eu não sei qual é a saída. Aí você pega um presidente, aí o diretor sai o diretor jurídico, sai o diretor de marketing, sai o Vilarão, sai o outro, ninguém serve. Sai o outro menino agora, que eu acho, que eu não sei o nome dele, parece o Richard Gere lá, que é da assessoria também. Esse nome dele. Né? Aí tudo isso... Já da Globo, né? Tudo isso... vem a parte técnica. Aí eu contrato 9 treinadores, aí eu mando embora todo mundo. Aí a campanha do Augusto Melo era não gastar mais, não trazer jogadores acima de 30 anos. Aí vem essa mentira do Balotelli, né? Mentira no sentido de querer contratá-lo, porque eles estavam tentando, e é verdade que há um interesse. E tudo isso, juntando tudo isso, a torcida vem, xinga, arregaça, quer bater, papapá. Aí depois vem a torcida, dá uma cartilha no sábado para os jogadores, que eu vi. Aí vai vir com amor. A torcida do Corinthians nunca vaiou o time, em nenhum momento. Diferentemente de quando eu jogava em você, Jameli. Aí eu fico pensando, falei, qual é o trilho? Qual é o caminho? Qual é a rua? Qual é a visão de um presidente que extrapolou todas as visões de todos nós, como os apresentadores, comentaristas, porque a gente sabe tudo, porque eles falam pra gente. Porque você não sabe qual foi, se teve comissão, se não teve comissão. Aí o Rubão veio no Alambrado Alvinegro com o Cascão e falou, ele ganhou um carro de um empresário, onde ele, na campanha, ele disse que ele não ia fazer como fizeram os outros, de subsidiar, né, a gestão em relação ao que os empresários, 217 milhões de dívida para empresário. Ele pega no primeiro, aí o Igor, não sei quem é Igor, vai mostrar aí quem é Igor. O cara já empresta 5 milhões para contratar o Mateuzinho, que veio do Flamengo, que não tinha contrato, que voltou, que trouxeram de novo. Aí você traz Ramon Dias agora, que ele não sabe nem o que está acontecendo e os caras vão mentir para ele. Como já estão mentindo para você aí, Ramon Dias? Os caras já estão mentindo para você. E tudo isso numa situação já de 6 anos que não ganha um título, um time que leva 40 mil pessoas de todos os jogos, leva de novo terça-feira contra o Criciúma, que tem 2,5 milhões de renda por jogo, 10 anos, nunca pagou um centavo do seu estádio, nunca pagou um centavo e paga cada 3 meses 20 milhões de juros para a Caixa, que no final dá 80 milhões no ano. Olha só que loucura. Aí eu trago o treinador por 1.600.000, eu tiro o Antônio Oliveira do Cuiabá, pago 1.200.000, eu mando ele embora, pago mais 1.600.000, certo? Eu contrato o Pedro Raul por 5 milhões de dólares e eu não consigo pagar o Arthur Souza 40 meses de fundo de garantia e o Mosquito de fundo de garantia. Uma loucura, que às vezes isso parece prefeitura para mim. Uma loucura, isso às vezes parece o Rio de Janeiro, que eu assisto o Rio de Janeiro, toda hora eu assisto, eu falo, meu Deus, como é que pode? É bala para um lado, bala para o outro, fuzil para um lado. Faz 19 anos que eu vejo saindo cocaína, que eu vejo saindo maconha, que eu vejo saindo tudo de errado nesse país, há 20 anos do Brasil urgente e ninguém resolve nada.
O Corinthians é mais ou menos tudo isso. Ficaram 16 anos, ganharam o título mundial, ganharam uma Libertadores só, o que é uma coisa assim... É insignificante para um clube da grandeza. Eu já vi você falar, Sormani, sobre isso. Você falando sobre isso também acho. É um absurdo quando ganhar uma Libertadores só. Uma Libertadores e ainda ficar se auto-valorizando, que foi invicta, né? Aí ganhou um Mundial importante, 2 Mundiais, pá. E aí tudo isso se transformou num clube que tá para cair, que ano passado só não caiu por causa do Cássio e também do Romero. Primeiro você, Sormani, eu dei esse balanço todo para que você possa nos ajudar. E aí você, corintiano, você assiste o programa que você quiser. E você veja verdades que você quiser ver. Porque muitos nem falam disso. Sormani? Não, Neto, eu concordo aí com tudo que você falou. Tudo, absolutamente tudo. Só que, lamentavelmente, parece que não tem uma pessoa, uma figura dentro do Corinthians que tenha pelo menos 4 neurônios. Isso que mais me chama a atenção. O Flamengo deu muita sorte, não sei se foi sorte, de encontrar o Bandeira de Melo. Depois veio o Landim. Queira ou não, o Landim está fazendo uma administração legal. Está dando continuidade, aliás, está aperfeiçoando o que o Bandeira... Não destruiu o que o Bandeira fez. Não só não destruiu, como... Agregou. Sim, melhorou mais ainda. Neto, o Corinthians está numa região do país que é a região mais rica. O Corinthians não. A torcida do Corinthians é maioria, não no Brasil, não. É a do Flamengo. Mas a torcida do Corinthians é maioria na região mais rica do país. Então ele tem um potencial de faturamento maior que o do Flamengo. O Flamengo bate quase 1 bilhão e meio por ano. O Corinthians, pela primeira vez, bateu 1 bilhão. É isso aí. Então tem coisa errada. Então não tem uma pessoa lá dentro capaz de pensar esse Corinthians, de uma maneira... Igual a mãe da gente. Exato. Vamos lá, igual a gente. Exato. Normal. Pô, eu ganho 1 bilhão. Eu tenho uma dívida de 706 milhões. Eu não consigo guardar 50 milhões no ano. Exato. Sendo que eu pago 80 de juros. Então, que coisa aí que eu vou te falar. Eu não sei se você concorda comigo ou não. Eu acho que a única saída pro Corinthians é virar uma SAF. SAF. E entregar isso aí na mão, mas também não é pegar a 777. É tentar encontrar alguém como o Textor. Você pode não desaprovar tudo que ele faz, a maneira com que ele critica, etc e tal, mas olha o que esse homem fez com o Botafogo. Nos últimos 2 anos, né? O Botafogo era time de segunda divisão. É verdade. De Série B. Ele não a grandeza do Botafogo, o time era assim. Né? Libertadores, não, exato, não é a história do Botafogo. É a história do Botafogo é incrível como do Santos. Imensa. E os dois clubes. E o Botafogo, além de ter saído de uma Série B, chega na Série A para ser protagonista. Não é que ele está disputando só a Série A para ficar ali no meio da tabela, não. Comprou um monte de jogador, colocou no Botafogo e revendeu. Exatamente, está brigando pelo campeonato. E acho que esse ano, com esse Arthur Jorge, se ele não for embora... Sei não. O Botafogo tem chance de ganhar esse Campeonato Brasileiro. E tem chance na Libertadores com o Palmeiras, hein? Exatamente, concordo com você. Então eu acho que não é possível, a gente não encontra ninguém, um corintiano, que consiga ser um bom administrador. A gente não encontra. Então, por isso, eu acho que a única solução para o Corinthians é uma SAF e entregar o clube na mão de quem comprar. Mas tem que saber para quem você vai vender. Porque senão você pode cair do cavalo. Para você, Jameli? Eu discordo um pouco do Sormani, que eu acho que o Corinthians não é a solução, não é a SAF. Concordo 100% com você, Sormani, que tem que ter um administrador bom, cara. A gente está falando aqui de um orçamento de 1 bilhão. Paulo Nobre, né? Quantas cidades no Brasil, você falou de prefeitura e tal, quantas cidades no Brasil tem um orçamento de 1 bilhão? O Corinthians é muito maior do que muitas cidades, o orçamento do Corinthians. Né? Então, eu vejo assim, a SAF pode ser uma saída, mas se entrar um grupo bom. Mas eu acho que não tem a necessidade de criar uma SAF para criar um grupo bom. Acho que tem que pegar quem é o melhor cara do marketing. Quanto custa esse cara? Vamos contratar. Quem é o melhor jurídico? Sabe o que os caras fizeram na época do André Sanches? Eles não quiseram o Washington Oliveto. É o cara mais... Então, mas me dá uma parte. Claro, uma parte. Eu acho que esse debate eu acho que é importante. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, então vamos supor que amanhã dá um estalo e o Augusto Melo faz tudo isso que a gente está falando. Daqui 3 anos, ele perde a eleição. Vem um cara e tudo que ele fez... Sim. O cara joga no lixo. Se é uma SAF, isso não acontece. Que é o que acontece no Corinthians sempre. Exatamente. Isso é um problema. Por isso que a SAF, eu acho que é um bom negócio. Porque o cara vai comprar, ele vai ser o dono. E ele não vai sair depois de 3 anos. Ele não vai sair depois de 6 anos. Mas é que eu vejo... O Flamengo, se ele não der sorte, na próxima eleição, parece que vai ser o BAP. Né? Se o BAP não for um cara bom,
para dar uma continuidade nesse projeto, ele pode jogar tudo no lixo. Mas eu acho que aí vem a continuidade. Né? Eu acho que o Palmeiras aconteceu isso. O Paulo Nobre fez... Nobre, Gagliotti, Leila. E quem vier depois da Leila... Vai estar encaminhado. Ela tem que estar encaminhado nisso. Então, eu mas entendo. nós temos certeza que essa pessoa vai chegar no lugar da Leila? eu não sei. Ela vai se reeleger. Mas Sim, daqui mais 3 anos. Mas assim como a SAF também, a gente não consegue ter certeza, né? Mas a chave você tem um dono. Mas daí o cara... Você tem um dono. Mas Só daí... se você tiver ladrão do seu lado. Não. Se tiver ladrão do seu lado, o cara te quebra, que nem aconteceu com a Americana. Mas, Sormani, eu vejo É assim... diferente. Eu vejo assim, o cara da SAF, vamos supor que o Textor, eu não sei quanto foi, porque é o que você falou, Neto. A gente sabe o que a gente escuta. Lá dentro do vestiário, você sabe muito bem que o que acontece dentro do clube... A gente sabe 30%. Mas imagina que o Textor, que está fazendo um bom trabalho, o Botafogo, dá na louca, ele acorda outro dia e fala assim, vou vender pro Sormani, pro Jamel, pro Neto e pra Lívia, que eles fizeram um grupo, eles vão me dar 500 milhões e eu vou vender para eles. Então, a SAF não te garante Mas se o Botafogo que você vai fazendo ter. o que tá fazendo... Então, mas eu acho Tá assim... brigando lá em cima. O cara mudou em pro Rio de relação à Janeiro. Ele não vai SAF, vender, pô. eu acho que é mas muito é um difícil exemplo. entrar uma SAF no Corinthians, até pelo número de torcedores. Eu também acho. Estatuto. Eu Mas eu concordo com você. Eu acho assim, que deveria entrar um Paulo Nobre. Sim. Deveria dar o Eduardo Bandeira. Sabe o que está faltando no Por Corinthians? favor, Lívia. Corintianos querendo o bem do Corinthians. Sim. Os que saíram não querem o bem do Corinthians porque estão se aproveitando... Só fizeram mal, né? Fizeram mal e estão se aproveitando do amadorismo do atual presidente. Verdade. E uma Os coisa- corintianos que saírem não querem o bem do Corinthians, porque senão ajudava o presidente que é amador. E o presidente que é amador está lá há 6 meses, a gente não tem um A para ressaltar. Para falar assim, isso aqui ele fez bem. Ele chega, depois de uma gestão de 16 anos, fala, vamos reformular o clube. Ele não tinha Conseguiu tirar os Ele não caras, tinha né? aberto a primeira gaveta para saber o que iria encontrar. Não, e conseguiu tirar os Ele caras conseguiu. que ninguém imaginava que ele ia conseguir. E aí ele desmontou um Corinthians que precisava de uma reformulação, mas ele desmontou um time e não montou de volta. O que o Ramon Dias chega agora e encontra no Corinthians? Qual a característica do Corinthians? Como que esse Corinthians joga? O serviço do Ramon Dias agora é voltar a vencer. Se vai ser com gol contra, se vai ser jogando feio, se vai ser jogando bonito, não importa. Porque ele encontrou um Corinthians na lama. Quando o Neto faz todo esse... Ele pontua tudo que aconteceu em 6 meses, tudo isso em apenas 6 meses. E esse presidente tem coragem, essa gestão tem coragem de falar, estamos atrás do Balotelli. Vocês estão tirando com a cara do corintiano. É muito louco isso. Não Muito tem louco. dinheiro pra nada, a gestão não tá funcionando em nada e você tá sonhando com Balotelli. Aí ele veio, Lívia, lembra que ele falou assim? Com que dinheiro? Olha, nós estamos sangrando, a gente não tem dinheiro para outro mês, mas como é que eu posso dar 3 milhões de euros pro Balotelli E sonhar no com ano? Balotelli. Isso aí é por E isso assim, que o né, Corinthians... e tá um nessa projeto, situação. e um projeto né? pessoal. Balotelli. E um projeto pessoal do Balotelli, que é voltar a defender a seleção dele. Não é assim, eu vou fazer meu nome no Corinthians, eu vou ser o cara que vou reerguer o Corinthians. Não, ele quer voltar um dia, sonhar com a seleção italiana. Vai, não tá pensando no Corinthians. O Augusto Melo está brincando com a cara do corintiano. É isso que está acontecendo. Falta corintiano querer fazer bem para o Corinthians, porque nesse momento eu não enxergo um.